Bem-vindo ao canal. Aqui você tem informações sobre TV, cinema, arte, política, esporte. Se inscreva, curta e compartilhe. A respeito dos atos ocorridos no dia 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023, de autoria do deputado Fábio Félix. Está em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, como vota o deputado Hermeto? Pela aprovação. Deputada Jaqueline? Pela aprovação, presidente. Deputado Fábio Félix? Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. O referido requerimento está aprovado por 4 votos favoráveis, registrando-se 3 ausências. Requerimento número 156 de 2023, de autoria do deputado Hermeto, requer convite para oitiva do senhor Marco Edson Gonçalves Dias, ex-ministro de Estado, chefe do GSI, para prestar esclarecimento sobre os fatos ocorridos em 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, como voto o deputado relator Hermeto. Pela aprovação. Deputado Fábio Félix. Pela aprovação. Deputada Jaqueline. Pela aprovação, presidente. Também voto pela aprovação. O referido requerimento está aprovado por 4 votos favoráveis, registrando-se 3 ausências. Requerimento número 157 de 2023 requer ao Ministério do Turismo cópia das fichas de registro de hóspedes que estiveram hospedados nos hotéis do setor hoteleiro Sul e Norte de Brasília entre os dias 8 e 14 de dezembro de 2022. Autoria do deputado Tiago Mazzoni. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, como voto o deputado relator Hermeto. Pela aprovação. Deputada Jaqueline Silva. Pela aprovação, presidente. Deputado Fábio Félix. Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. O referido requerimento está aprovado por 4 votos favoráveis, registrando-se 3 ausências. Vamos à oitiva do depoente. Senhor General Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto, já tendo sido devidamente qualificado pela Coordenadoria de Polícia Legislativa desta Casa de Leis, convida a comparecer a esse plenário o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto. Quero convidar aqui para a nossa bancada, deputado, o presidente dessa casa, deputado Wellington. Vossa Excelência, por favor, compareça aqui. Senta aqui, o Wellington senta ali. Pode? O senhor trouxe advogado que acompanha o senhor ou não? Deixa eu abrir aqui o microfone. General Gustavo Henrique Dutra de Menezes, esclareço que o senhor está diante de uma comissão parlamentar de inquérito na condição de testemunha. E, como tal, tem o dever de dizer a verdade, sobre pena de incorrer em crime previsto no artigo 342 do Código Penal. Apesar disso, caso o senhor entenda ter envolvimento com os fatos criminosos ora investigados, terá o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por advogado. O senhor já disse que não trouxe advogado, né? Não, senhor presidente. Muito obrigado. Informe. Presidente dessa CPI, deputado Hermeto, relator, deputado Fábio Félix, vice-presidente, deputada Jaqueline, que forma a nossa mesa, deputado Wellington, presidente dessa casa, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores e senhoras aqui presentes, deputado Chico Vigilante, presidente, eu fui comandante militar do Planalto entre os dias 8 de abril de 2022 e 23 de março de 2023. Se o senhor me permite 30 segundos para explicar o que é o Comando Militar do Planalto. O senhor terá o tempo que o senhor achar necessário para explicar. Muito obrigado, presidente. Bom, de acordo com as características geográficas dos estados da nossa federação,
o Exército divide o nosso espaço territorial em comandos militares de área. E esses comandos militares de área são em número de 8. E o Comando Militar do Planalto é um desses comandos militares de área que tem sob sua responsabilidade o Distrito Federal, as tropas localizadas no Distrito Federal, nos estados de Goiás e Tocantins e no Triângulo Mineiro. Então, basicamente, o Comando Militar de Área ele tem a obrigação de verificar o preparo e a instrução das organizações militares localizadas em sua área de jurisdição e prover os meios logísticos e administrativos para que essa instrução ocorra. Então, basicamente, é isso o Comando Militar do Planalto, e no período de 8 de abril de 22 a 23 de março de 23, eu tive a honra de ser o comandante dessa importante área do nosso Exército. Muito obrigado. General, o senhor é amigo pessoal ou mantém algum tipo de relação com os generais Augusto Heleno e Braga Neto, ou com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro? Após as eleições de 2022, o senhor esteve ou foi procurado por algum deles em alguma oportunidade para discutir essas ações antidemocráticas? Presidente, é importante eu explicar. O Exército é uma instituição nacional muito grande, mas tem seus muros baixos. Então, todos nós nos conhecemos. Com certeza, eu conheço o General Heleno. O General Heleno é uma referência, um oficial general de 4 estrelas, que comandou a área, que foi chefe de gabinete do comandante do Exército. Ele foi chefe de gabinete do comandante do Exército em 2007. Naquela época, eu era da assessoria parlamentar do gabinete do comandante do Exército, então tive a oportunidade de ser comandado pelo General Heleno. Então, o conheço. O General Braga Neto, ele era comandante da 1ª Região Militar no Rio de Janeiro em 2014. Eu era chefe da MOR da 1ª DE no Rio de Janeiro, então também o conheço. E o presidente Bolsonaro foi presidente da República, eu também o conheço. Não tenho contato pessoal com nenhum deles e tenho esse contato funcional motivado pelo Exército. General Dutra, a mídia em geral divulgou nos últimos dias conversas encontradas pela Polícia Federal em aparelhos celulares e assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos quadros das Forças Armadas, nos quais eles tramavam um golpe. Em um dos trechos das conversas, os interlocutores, ex-militar Ailton Barros e o tenente-coronel Cid, falam em pressionar o comando do Exército Brasileiro, na época, General Freire Gomes, a liderar um movimento golpista. Indago, o senhor foi procurado ou cooptado para fazer parte desse plano que foi divulgado? Presidente, tive conhecimento dessas conversas, acredito que no mesmo momento que o senhor, pela imprensa, e nunca tive contato com o Ailton e com o Cid, eu não falo com ele há bastante tempo. General, o Comando de Operações Especiais de Goiânia é subordinado ao Comando Militar do Planalto. Se sim, na época do acampamento em frente ao quartel-general, era subordinado ao senhor. O comandante desta força especial era o general Carlos Pimentel. O senhor ficou sabendo se alguém teria cooptado para dar um golpe ao regime democrático usando esse batalhão? De maneira nenhuma. Não tivemos nenhum tipo de conversa nesse nível, nenhum boato, absolutamente nada nesse sentido que o senhor perguntou, presidente. General, a área ocupada pelos manifestantes em frente ao quartel é de responsabilidade do Exército ou do Distrito Federal? Afinal, quem detinha o poder para desmontar aquele acampamento? Segundo o coronel Naime, em diversas oportunidades, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal mobilizou o pessoal para esvaziar aquele local. E segundo membros da Secretaria de Segurança Pública, eles foram impedidos pelo Exército Brasileiro. Caso realmente o Exército Brasileiro impediu a retirada dos manifestantes, de quem partiu essa ordem? Foi do senhor, general? Em nenhum momento houve. Primeiro, eu gostaria de esclarecer que o CMP e a Secretaria de Segurança Pública, nós temos um relacionamento extremamente próximo,
um relacionamento que ao longo do ano passado, 2022, foi um relacionamento muito profícuo, um relacionamento de muita coordenação, de muita sinergia. Trabalhamos juntos em diversos eventos, com destaque para o evento do 7 de setembro, que os senhores devem lembrar, que foi um mega evento aqui na nossa cidade de Brasília, e também para a posse presidencial, que foi um outro evento de bastante magnitude. E sempre trabalhamos com muita sinergia, com muita coordenação e Não com saia muita do amizade. canal sem sua inscrição. Então, a área Curta do e ative o SMU que o senhor sininho para perguntou é uma receber área de novos vídeos. servidão Compartilhe militar. e ajude-nos É a uma bater a área que meta ela de 1000 está inscritos. próxima dos quartéis, é uma área que ela tem a jurisdição do GDF, com uma responsabilidade administrativa do Exército Brasileiro. É uma área que, quando as atividades ali desempenhadas atrapalhem o dia a dia do quartel ou a sua rotina, o Exército tem autorização para intervir. Quando não acontece isso, isso daí não é atribuição do Exército. Inclusive, logo que as manifestações tiveram início, lá no dia 31, podemos dizer que no dia 31 de outubro, nós já fizemos a primeira coordenação com a Secretaria de Segurança Pública, enviamos um ofício, esse ofício foi amplamente divulgado pela mídia. E, presidente, eu gostaria de solicitar ao senhor autorização, tudo que eu vou falar para o senhor está documentado, e se o senhor aceitar, eu gostaria de, ao término dessa nossa oitiva, deixar com o senhor um conjunto de documentos que tem as ordens, tem as recomendações, tem os ofícios que foram, aqui estão, se o senhor aceitar, ficariam com a CPI. General, esses documentos são muito bem-vindos, porque o senhor hoje vai ter oportunidade, eu vou passar 2 vídeos aqui em seguida, o senhor hoje vai ter oportunidade de deixar claro para que essa CPI, a gente forme a opinião de quem foi a responsabilidade da manutenção daquele acampamento. Porque o senhor deve ter acompanhado, os seus assessores devem ter acompanhado ao longo dos depoimentos aqui, estão jogando a responsabilidade toda em cima do Comando Militar do Planalto, dizendo que não tiraram porque o comando não deixou. Então, eu vou passar os 2 vídeos e depois eu quero que o senhor aprofunde mais ainda as explicações para que a gente possa efetivamente descobrir quem foi que impediu a retirada daquele acampamento. Sim, senhor presidente. Vou passar os vídeos aqui. Aqui é em frente do QG do Exército, tem 3 ônibus igual a esse parados. O QG todo está cercado, tem esses policiais, são policiais do Exército a princípio, estão aqui na frente. Um helicóptero vai passar aqui, ó. Está monitorando, pode ver vários carros da polícia chegando, toda a área está cercada. E agora eu vou ter que desligar, que estão mandando eu desligar. O QG em Brasília é completamente cercado. Tem, eu diria, tem canil, tem veículos militares, tem choque, tem polícia militar. O acampamento está completamente cercado pelas laterais, pelo fundo. Helicóptero no céu. Teve gente que, quando eu cheguei aqui, estava deixando o acampamento, fugindo. E é uma enorme demonstração de força. As pessoas que estão acampadas estão ali na calçada, naquelas tendas brancas à direita. E a situação aqui está bem tensa. Eles pedem para que quem não é militar deixe o lugar. E a expectativa é de uma mobilização do acampamento a qualquer momento. Esse é um vídeo do UOL, eu vou pedir para passar o próximo vídeo, que viralizou. Esse vídeo aí, general. Dia 23. Dia 23. Mas o prazo é 23. 23 não poderá mais abrir barraco e já está pagando. E trabalho vamos prejudicar os maiores. Eu solicito aos senhores que colaborem com a gente para ser de forma ordeira, para que todos saiam, não tenha posicionamento, o pessoal fique mais dentro ali, porque
tem muita barraca que vai precisar de caminhão para poder ser retirada. Tá ok? Então, a gente pede informação dos senhores. Tá ok? Qualquer tipo de barraca. Todas as barracas não vão poder mais pernoitar aqui. Nós estamos todos esperando a única autoridade que ele vai ser recado por nós, que era o Exército. Tá ok? Só solicito aos senhores, dia 23 não pode mais permanecer barraca. A manifestação vai poder ocorrer, mas barraca de pernoite não. Tá ok? Obrigado. General, eu passo esses 2 vídeos, porque esse, eu gostaria de saber do senhor, se esse rapaz que está fardado, dizendo que é sargento do Exército, se ele é sargento mesmo, de quem ele tinha recebido a ordem, e ele deu a ordem aí para desocupar, tirar as barracas em 72 horas. Ele diz, olha, retira, não vai ter mais acampamento, manifestação pode ter, e ele está certo, a Constituição autoriza, mas barraca não. Ele foi mandado do Exército, foi uma coisa da cabeça dele. Ô, presidente, lá nas operações especiais a gente diz que a sorte acompanha os audazes. Eu procurei esse vídeo para trazer para os senhores aqui e não encontrei. Nós tentamos o tempo todo, desde o início, desmotivar o acampamento. Nós estabelecemos, eu gostaria de deixar bem claro que o Exército é uma instituição extremamente preocupada com a dignidade humana, extremamente preocupada com a preservação da vida, extremamente preocupada com o cumprimento legal das atividades. E nenhuma instituição que tinha a obrigação, ou tinha o poder, ou tinha a capacidade de dizer que aquele acampamento era ilegal, o fez. Então, em nenhum momento, aquele acampamento podia incomodar, não vou entrar nesse mérito, mas nenhuma instituição disse esse acampamento é ilegal. E nós resolvemos estabelecer o que nós chamamos de estratégia indireta para desmobilizar o acampamento. E desde o início estabelecemos regras, limitamos os acessos, limitamos a logística e pouco a pouco, e eu poderia aqui dizer para o senhor que houve fases, um primeiro momento em novembro, onde o acampamento estava bem frequentado, eu digo muita gente frequentando, houve um ápice, não sei se o senhor acompanhou, de cerca de 100 mil pessoas no SMU, no dia 15 de novembro, e o Comando Militar do Plano, 100 mil pessoas no 15 de novembro. O Comando Militar manteve a integridade do patrimônio público, manteve a integridade do SMU, porque eu tenho que dizer para os senhores, o SMU é um bairro que moram cerca de 10 pessoas. É um bairro onde tem igreja, onde tem hospital, é onde tem clube, é um bairro onde tem colégio. Então, nós tínhamos a obrigação de manter aquele bairro funcionando. Depois de dezembro, com a diplomação do presidente, o acampamento foi diminuindo e nós aproveitamos essa desmotivação das pessoas para intensificar as medidas de restrição ao acampamento. E começamos, esse militar, ele estava lá orientado por nós e ele estava lá com a ideia, força, vá passar seu Natal em casa. Era essa a ideia, vá para casa, já deu, perdeu o motivo. A manifestação, ninguém disse que é ilegal, mas não tem mais razão de ser. Ele foi mandado pelo senhor? Foi mandado pelo CMP. Sim, pelo Comando Militar do Planalto. Sim, senhor. Então, ele estava lá falando e nós estrangulando a logística. Tanto é que tem uma matéria do próprio Grupo UOL, que o senhor mostrou o primeiro vídeo, que foi do dia 9. Aquele primeiro vídeo é do dia 9 da desocupação. Sim. Se eu não me engano, o próprio jornalista, aí eu não tenho 100% de certeza, mas foi do Grupo UOL, que o senhor eu trouxe, está aqui nesses documentos, no dia 6 de janeiro, saiu uma matéria no Grupo UOL com o seguinte título: Comendo pelas beiradas, Exército desmobiliza acampamento. E o jornalista escreve, no acampamento, hoje, tem de 100 a 150 pessoas, não tem mais água, não tem mais estrutura logística. Conversei com um sargento, ele disse que a ordem é desmontar a barraca, que o acampamento provavelmente na semana que vem acaba. Está mais ou menos isso escrito na matéria do... Então, nós estávamos, de uma maneira preocupada com a preservação da vida humana, preocupada com a dignidade da pessoa, nós estávamos desmontando o acampamento.
O acampamento ele estava, se não houvesse aquele lamentável 8 de janeiro, aquela coisa fatídica, que todos nós estamos tristes, extremamente decepcionados, não entendo como é que um grupo de pessoas faz um ato de vandalismo daquele. Na semana do dia 9, o acampamento acabaria naturalmente sem nenhuma pessoa machucada. Sem nenhuma pessoa machucada. Então, nós estamos, e é importante frisar que em outras cidades do Brasil, como, por exemplo, Belém, no Pará, que houve ordem judicial para desmontagem do acampamento, imediatamente o acampamento foi desmontado. Mas tem documentos, o tempo todo o CMP recebeu orientações do Ministério Público Federal, orientações do Ministério Público Militar, e nenhuma instituição deu ordem judicial. Desmonta, muito pelo contrário. Nunca trataram o acampamento como ilegal. Trataram as ilegalidades que, porventura, ocorressem no acampamento, e essas ilegalidades foram combatidas constantemente. Que ilegalidades seriam essas? Furto de energia elétrica, o famoso gato, furto de água, comércio ilegal. O comércio ilegal nós tiramos totalmente do acampamento no final do mês de novembro, porque em determinado momento o acampamento estava virando uma feira e isso era inadmissível. Então, no final do mês de novembro, nós acabamos com qualquer comércio ilegal ali. E o furto de água e o furto de luz, nós combatíamos, era, como se diz, uma corrida do gato contra o rato. A gente combatia, eles ligavam novamente, mas em nenhum momento eles tiveram vida fácil nesse aspecto. Então, presidente, uma estratégia indireta, de cansar, a estratégia indireta ela é realmente um pouco mais longa. Quando nós partimos para a estratégia do confronto, ela é mais rápida, mas ela pode ter danos para a integridade das pessoas. E como não havia uma ordem, nós não fazíamos assim e fizemos da maneira de desmotivar. Eu gostaria, já que o senhor mostrou um vídeo, o senhor me permite mostrar um vídeo também? Sem dúvida, o senhor terá autorização para exibir o tanto de vídeo que o senhor quiser, porque, geral, nós temos um objetivo aqui. Até hoje, até a vinda do senhor a essa CPI, porque existe o fato, existe a versão do fato. O senhor sabe disso. Até agora, o início do seu depoimento, a versão do fato é que o Exército Brasileiro tinha impedido a desmontagem e tinha protegido o acampamento. O senhor está desmontando a versão do fato e mostrando o fato do jeito que ele é. Isso é muito importante para essa CPI, porque a partir do momento que a gente tiver a certeza, e o senhor está demonstrando isso, de que não foi o Exército Brasileiro que permitiu e que impediu que fosse desmontado, nós vamos encontrar quem não quis desmontar o acampamento. Presidente, ninguém, inclusive eu volto a dizer, a Secretaria de Segurança Pública e o CMP trabalharam de maneira harmônica o tempo todo. Eu tenho profundo respeito pelo doutor Júlio Danilo, antigo secretário de Segurança Pública, profundo respeito pelo coronel Fábio Augusto, inclusive estou muito triste com o que está acontecendo com ele, eu classifico como uma injustiça, uma maldade, mas um cara extremamente profissional, trabalhamos juntos durante um ano, em diversos eventos, como eu disse, o CMP e a Secretaria de Segurança Pública têm muito contato, e sempre foi num espírito de total lealdade, camaradagem, cooperação e sinergia. Então, o que acontece, e o senhor vai verificar aqui, havia os protocolos de ação integrada, e tem se falado muito no dia 29 de dezembro, presidente, muito dia 29, está aqui o protocolo de ação integrada número 215, que eu recebi por intermédio de um ofício assinado pelo secretário de Segurança Pública no dia 28 de dezembro, e diz: encaminhe o protocolo de ação integrada para as ações para combate ao ilícito e desmontagem de estruturas vazias. Esse era o objetivo da operação. E essa operação, ela não aconteceu totalmente, porque realmente, em determinado momento, houve um acirramento dos ânimos contra os agentes do DF Legal. O DF Legal é uma instituição extremamente importante aqui no Distrito Federal, que eu tenho certeza que cumpre um papel muito fundamental para o governo. No entanto,
no vulgar, é o Rapa. Então, onde eles chegam, eles são recebidos. Então, houve um acirramento dos ânimos, e eu quero dizer, nós estamos combatendo o ilícito o tempo todo. A presença do DF Legal naquele dia 29 era para facilitar, porque o que acontece, o acampamento estava diminuindo. Como eu falei para os senhores, nós estamos utilizando a estratégia indireta e desmontando o acampamento. O acampamento, no final de dezembro, já estava bastante vazio, presidente, mas tinha muita estrutura montada. Então, a fotografia não mudava, porque tinha aqueles toldos de 10 por 10 ou 15 por 15, que, na medida que as pessoas saíam, nós estávamos verificando que as pessoas saíam, mas quando o senhor tirava uma fotografia, as estruturas estavam lá. Então, a imagem vale mais que 1000 palavras, a imagem não estava mudando. Então, nós temos que desmontar. E eu tenho foto aqui dos militares desmontando. Só que acontecia um fato interessante. A Praça dos Cristais estava totalmente fechada para o trânsito de viaturas de apoio logístico e ônibus. Então, os manifestantes, para chegarem na Praça dos Cristais, eles tinham que chegar a pé, presidente. E, na medida que nós mandávamos desmontar as barracas, e eles não desmontavam, o que nós fazíamos? Nós desmontávamos. Aí nós desmontávamos e recolhíamos essa barraca para o pátio de um dos nossos quartéis. Aí o dono daquela barraca, e quando eu falo barraca, eu quero que os senhores entendam um toldo de 10 por 10 ou 15 por 15. Uma estrutura grande, pesada, que dá trabalho para desmontar, dá trabalho para transportar. Nós levávamos para o pátio de um dos quartéis. Lá no pátio dos quartéis, o manifestante tinha acesso com a viatura dele, com o caminhão, chegava lá e buscava a barraca. Então, nós pedimos o DF Legal para que aquele material fosse confiscado ou fosse multado, como durante o período do acampamento, com o apoio total da Secretaria de Segurança Pública, e repito, um trabalho extremamente sinérgico durante todo o período, tivemos diversas pessoas multadas pelo Detran, rebocadas, porque nós tínhamos o contato, solicitávamos, ou eles iam, verificavam, e rebocava aquele carro, multava aquele carro, e assim por diante. Então, nós pedimos o DF Legal porque o Exército não tem atribuição legal para confiscar aquele material. Se o DF Legal fosse, o DF Legal poderia confiscar aquele material. Aí o dono da outra barraca, vendo que perderia a barraca, ele ia lá e desmontava. Então, era essa a ideia de manobra. E no dia 29, era também uma manobra para desmontar as estruturas vazias. O acampamento já estava bem vazio. Aconteceu uma coincidência que do dia 28 para o dia 29, eu não sei exatamente porquê, mas na noite de 28 para 29 chegou muita gente. Então, na manhã do dia 29, o acampamento que até então estava amanhecendo com 300, 400 pessoas, naquela manhã do dia 29, já tinha em torno de umas 1.000 e poucas pessoas. E quando o DF Legal chegou e começou a fazer o seu trabalho, houve um acirramento dos ânimos. Esse acirramento dos ânimos fez com que, ali a Praça dos Cristais, eu tenho certeza que o senhor conhece o SMU, é na frente do QG do Exército. E o barulho ficou grande ali, as pessoas gritando-se. E o comandante do Exército me ligou e disse: Dutra, o que está essas essas desmontagens nunca foram tumultuadas. O general, está tendo um certo antagonismo aqui com o DF Legal. Aí ele disse assim: tem ordem judicial para desmontar o acampamento? Aí eu disse: não, senhor. Dutra, hoje é dia 29. A posse é daqui a 2 dias. Não pode ter problema nesse momento. Agradece a Polícia Militar e continua desmontando, porque quando o soldado do Exército desmontava, não tinha problema. Eu mostro a fotografia para o senhor. Mas o DF Legal tinha problema. Então, eu vou pedir autorização para o senhor para mostrar um videozinho. Por favor, passe um vídeo aí. Pessoal da técnica, passa um vídeo, por gentileza. O vídeo número 1. Desculpe. Bom, isso aí... O senhor trouxe quantos vídeos? Porque eu passo todos.
Então, se o senhor puder começar, por favor, então, das fotografias, por favor. Lá do início, lá. Obrigado. Aí eu mostro para os senhores a evolução, não era esse não, mas vamos aproveitar a oportunidade. Entre o dia 30 de outubro e 12 de dezembro, a diplomação, como estava ali o movimento. Por favor, o próximo. Aí nós começamos a atuar mais intensivamente. Os senhores vejam lá que o estacionamento começou a ser diminuído. Mais um, por favor. Aí nós desmontando barraca, como eu falei para o senhor, o nosso soldado desmontando barraca, isso aconteceu o tempo todo. Mais um para o senhor, por favor. Aí o senhor já vê na primeira semana de janeiro, após a posse do presidente, eu peço para o senhor verificar na foto. Aqui não consigo apontar. Mas na primeira foto lá em cima, os senhores veem o estacionamento que estava lotado, como já está vazio. E a Praça dos Cristais, como só está com as estruturas grandes. As estruturas que nós precisávamos de apoio para desmontar. O próximo, por favor. Aí o senhor vê o mesmo local, dia 2, dia 15 e dia 5. Infelizmente, a gente não sabia do vandalismo que aconteceria no dia 8. Eu tirei a foto no dia 5. Se eu tivesse tirado no dia 6, nessa última foto aqui, nenhuma estrutura que está ali naquele terreno lá estava lá, já tinha sido tudo tirado. Próximo, por favor. Aí os senhores podem ver a Praça dos Cristais no dia 15 e a Praça dos Cristais no dia 5. Não tem mais nenhuma estrutura pequena, só tem as estruturas grandes que a gente precisava de apoio para desmontar. Próximo, por favor. Aí os senhores verificam um acampamento onde, em determinado momento, no dia 15 de novembro, houve 400 caminhões, 400 cavalos estacionados, e no dia 5 de janeiro, como estava, e no dia 6 já não tinha mais nada. Então nós estamos tendo sucesso sem machucar ninguém, sem nenhum confronto, simplesmente pelo garroteamento da logística, preservando a vida, preservando a dignidade humana. Porque os deputados terão 25 minutos para fazer seus questionamentos. Os deputados suplentes terão 15 minutos para fazer seus questionamentos. Ao final do depoimento, General Gustavo Henrique Dutra de Menezes, o senhor ocupava qual posto no Exército Brasileiro no dia 8 de janeiro de 2023? Desde quando ocupava esse cargo e quais as atribuições do cargo? Deputado Chico Vigilante,